Olá, bora conversar sobre um assunto essencial hoje: reputação profissional. Sabe? Aquela imagem que a gente constrói, que meio que funciona como um filtro, né? E que define como o mundo nos vê, mesmo quando a gente não tá por perto. Exatamente. É algo que nos acompanha quase como uma sombra invisível, mas com um peso enorme. Pois é. E para a gente aprofundar nisso, a gente se baseou nos trechos bem interessantes do livro Neurociência para Resultados, do Rony Souza. Nosso objetivo aqui é, assim, extrair uns insights práticos, sabe? Com essa lente da neurociência, para a gente poder moldar de propósito mesmo como queremos ser percebidos no ambiente de trabalho. Tem até aquela citação do Naval Ravikant que eu acho ótima. A reputação é uma moeda silenciosa. E que moeda valiosa, né? Porque, vamos combinar, não adianta só ter a competência técnica, entregar os resultados. A reputação é o que constrói a confiança, o respeito. Sem ela, até o melhor dos trabalhos pode não ter o reconhecimento que merece, né? Abre ou fecha muitas portas, certo? Com certeza. Muitas vezes é o fator decisivo. Então tá, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro ponto que o livro bate bastante na tecla é a tal da proatividade. Ir além do que pedem, né? Tem um exemplo da Ana, que era analista. Ela não só fazia bem o trabalho dela, mas começou a propor melhorias. Tipo, implementou um sistema lá de arquivamento digital que, olha só, economizou 30% do tempo da equipe. Uau! E ainda mentorava os estagiários. Quer dizer, ela agregou valor de um jeito que não estava na descrição do cargo, sabe? Foi além. E o legal é entender o porquê disso funcionar tão bem, né? Do ponto de vista até cerebral. Explica pra gente. A ciência, com estudos tipos da Tanya Singer sobre reconhecimento social, mostra que quando a gente é reconhecido, isso ativa circuitos de recompensa no cérebro. Dá aquela sensação boa, que motiva a gente a continuar, a se engajar mais. E essa ideia de doar para o ambiente, que o Adam Grant fala muito, não é só, ser bonzinho. É uma estratégia inteligente de crescimento. Não é fazer hora extra à toa, né? Não. É o tal do over-delivery estratégico. Entregar mais valor de forma pensada. E olha, não é à toa que pesquisas, acho que de Harvard, apontam que as soft skills, essas habilidades comportamentais, respondem por uma fatia enorme do sucesso, tipo 85%. Impressionante. Mas aí não adianta ser super proativo, ter ideias geniais, se ninguém ficar sabendo, certo? Ou se a gente não souber comunicar direito o impacto disso. Exato. Aí entra o segundo ponto crucial, a comunicação. Tem que ser impactante e estratégica. O livro cita o exemplo do Bono, do Utah. Ele usou imagens fortes num discurso e isso fez toda a diferença. Tem dados que mostram que usar recursos visuais pode fazer a retenção da mensagem saltar tipo de 10% para 65%. É brutal a diferença. E funciona porque nosso cérebro ele é programado para prestar atenção no que é novo, no que é diferente. O Gregory Berns explora muito isso. Quebra o padrão, né? Exatamente. Uma imagem forte, uma história bem contada, captura a atenção de um jeito que só palavras às vezes não conseguem. Mas claro, não é só chamar atenção por chamar. Tem que ter conteúdo. Precisa de clareza, autenticidade. O Carmine Gallo fala muito disso. E, principalmente, saber apresentar os resultados de forma estratégica. Como assim? Dá um exemplo. Em vez de só dizer fez um projeto, que é meio vago, né? Talvez algo como concluir o projeto X, que gerou uma economia de 10%, ou seja, R$ 1 milhão por ano para a empresa. Isso sim tem peso. Nossa, total diferença. Transforma o dado numa história, num resultado palpável. Tem até um estudo famoso de Stanford que diz que histórias são 22 vezes mais memoráveis que dados soltos. 22 vezes. Pensa nisso. Faz todo sentido. E falando em equipe, em como as coisas funcionam juntas, o terceiro tema é colaboração e feedback, né? Mas também tem uma armadilha aí. Tem sim. A colaboração é fundamental, claro. Ajudar os colegas estrategicamente, resolver conflitos de forma construtiva, isso fortalece a reputação. O Ajay Banga, na Mastercard, incentivava muito isso. Mas aí vem o problema. O tal do efeito Ringelmann, a preguiça social. Explica isso. É um fenômeno interessante e meio contraintuitivo. Basicamente, quanto maior o grupo, menor tende a ser o esforço individual de cada um. Sério? Tipo, a pessoa pensa, alguém vai fazer. Exato. A responsabilidade se dilui.
Em grupos de 8 pessoas, por exemplo, o esforço individual pode cair quase pela metade, quase 50% a menos. Caramba! E como a gente foge disso? Como garante que o trabalho em equipe funcione mesmo? Olha, a chave é, primeiro, clareza total nas responsabilidades individuais. Cada um precisa saber exatamente o que se espera dele. E segundo, um sistema justo de reconhecimento. Meritocracia mesmo. Culturas de alta performance, como a da 3G Capital, são muito focadas nisso. Entendi. E o feedback entra aí também, né? Fundamental. O feedback contínuo, não só aquela avaliação anual. O exemplo da Clara no livro, usando o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, para crescer com base em feedback constante, mostra bem o poder disso. E melhora mesmo a performance. Melhora, e muito. Tem pesquisas que falam em ganhos de 25% a 39%. E tem um detalhe curioso sobre reputação e feedback. Qual? Falar bem dos outros. Reconhecer publicamente o mérito de um colega. Isso não só ajuda a reputação do colega, óbvio, mas tem um efeito positivo em quem elogia também. É a teoria da associação, da Susan Fiske. A gente acaba sendo associado às qualidades que aponta nos outros. Interessante isso. Quer dizer, ser generoso no reconhecimento faz bem para todo mundo? Exatamente. E isso nos leva ao último ponto, que amarra tudo isso: autenticidade e propósito. A construção da marca pessoal. O livro fala da diferença entre buscar só aquela felicidade momentânea, hedônica, e buscar algo mais profundo, a eudaimonia, que está ligada a viver com propósito, né? Isso. Viver alinhado com seus valores. E como isso se reflete na sua marca pessoal, na sua reputação. A gente vê isso em empresas como a Patagônia, do Yvon Chouinard, ou a Tom's Shoes. Elas têm um propósito claro. E no nível pessoal, o exemplo do Carlos no livro mostra como alinhar essa autenticidade com a estratégia de como ele quer ser visto. Não é ser falso, mas ser intencional. Perfeito. E a neurociência, mais uma vez, dá suporte. O Antônio Damasio mostra como nossas decisões são, na verdade, muito baseadas na emoção, Mesmo as que parecem racionais. principalmente elas. E as primeiras impressões, como a MCOD pesquisa, são poderosíssimas e muito rápidas. Difícil mudar depois. E hoje tem o desafio do digital, né? Como levar essa autenticidade, essa autoridade para o online. Grande ponto. É essencial saber traduzir quem você é offline para o ambiente digital. O exemplo do Ricardo no livro, usando vídeos, sendo consistente, isso cria familiaridade. E familiaridade gera confiança. É o efeito da exposição que o Robert Zion descreveu. A gente vê isso com figuras públicas, né? Steve Jobs era mestre nisso. Aqui no Brasil, sei lá, Luciano Hang, Pablo Marçal, cada um com o seu estilo, mas construindo uma presença forte e consistente. Exato. Consistência e autenticidade, mesmo que estratégica. Então, fazendo um apanhado geral do que a gente conversou, para construir uma reputação profissional forte, parece que os pilares são assim: ser proativo e entregar valor de verdade, né? Sim, ir além. Saber comunicar esse valor de um jeito que impacte as pessoas. Fundamental. Colaborar de forma inteligente, dando e recebendo feedback constante, para não cair na preguiça social. E reconhecer os outros, né? Isso. Hum. E, por fim, cultivar uma marca pessoal que seja autêntica, que tenha a ver com o seu propósito. Exatamente. Acho que a grande lição é: reputação não é algo passivo, que simplesmente acontece. É uma construção ativa, diária, É intencional. intencional, moldada pelas nossas ações, pela forma como a gente se comunica, pela nossa consistência. O que a gente faz hoje, agora, está moldando como vão nos perceber amanhã. Não tem jeito. Muito bom. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Qual seria uma pequena ação, uma coisinha que a gente pode começar a fazer hoje, inspirada nessas ideias, para já começar a direcionar a percepção que os outros têm da gente profissionalmente, pensando no longo prazo? Uma ótima reflexão para levar. Com certeza. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa nossa conversa. Até a próxima. Até mais.